Uma única vida, um único sacrifício e uma grande expectativa. É isso que nós vamos encontrar na leitura do capítulo 9 do livro de Hebreus, que foi a nossa leitura de hoje. E, de modo geral, a ideia desse capítulo pode ser bem sintetizada nos últimos 2 versículos do texto. Mas antes da gente chegar lá e antes de fazer essa síntese, deixa eu passar com você rapidinho por algumas das ideias que o autor trabalha ao longo do capítulo, e aí a gente foca então nesses últimos 2 versículos para arrematar, para fechar essas ideias. Nós seguimos aqui nessa comparação, nessa análise que o autor está fazendo entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele já tratou disso nos últimos capítulos, falou sobre o papel de Jesus dentro dessa nova aliança, como Jesus se encaixa dentro dessa perspectiva da antiga aliança, como ele é o cumprimento de tudo isso, como essa nova aliança gera o cumprimento de uma profecia deixada, especialmente nos últimos 2 capítulos nós vimos tratando sobre isso, essa análise, essa comparação feita entre a antiga aliança, a nova aliança e como tudo isso se encaixa. A partir do capítulo 9, nós temos então o tema que passa a ser tratado é a questão da adoração, do sacrifício dentro dessa dinâmica da aliança. E ele vai dizer o seguinte, logo no início do capítulo 9, a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Então, dentro dessa antiga aliança haviam regras muito claras, muito bem estabelecidas sobre como a adoração deveria se dar, havia então esse templo, esse tabernáculo, esse santuário terreno, onde essa adoração se dava, e haviam regras muito bem estabelecidas para isso. Esse tabernáculo ele era dividido em 2 partes, havia o lugar santo, havia o lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo, por exemplo, só o sumo sacerdote poderia entrar e apenas uma vez ao ano. Isso é uma informação que talvez passe batido para a maioria das pessoas, mas se você fez a sua leitura do livro de Levítico atentamente, você sabe disso, você se lembra dessa informação. Apenas o sumo sacerdote, ele vai repetir isso aqui, apenas o sumo sacerdote e uma vez por ano entrava no lugar santíssimo. E lá ele apresentava o sacrifício de sangue pelos seus próprios pecados, pelos pecados do povo, inclusive por pecados cometidos por ignorância do povo, por pecados que às vezes o povo não tivesse ainda se dado conta, tivesse se arrependido. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, e somente ele, entrava no lugar santíssimo e apresentava esse sacrifício para perdão de pecados do povo. E o que o autor vai dizer? Que com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. O que ele está querendo dizer aqui? Esse caminho para o lugar santíssimo não estava liberado, não havia acesso livre. O fato de que apenas o sumo sacerdote poderia fazer isso, apenas uma única vez ao ano, depois de todo um ritual de purificação, deixava muito claro que não havia acesso direto ao lugar santíssimo. Esse acesso continuava restrito, isso estava muito claro e era ilustrado através desses sacrifícios, dessas regras todas de adoração. E ele vai dizer a partir do verso 9 que essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas, os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Por mais que houvessem sacrifícios, por mais que os sacrifícios fossem feitos, eles não eram capazes de gerar uma purificação plena do povo, e por isso o povo não poderia ter esse acesso direto ao Senhor. Essas regras eram externas, válidas apenas até que se estabelecessem um sistema melhor. E que sistema melhor é esse? Aí ele vai mais uma vez agora trazer isso para esse contexto da nova aliança. Esse sistema melhor, essa nova aliança que é superior, como ele tem tratado até aqui, é estabelecido então em Jesus. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes, porque agora ele entra nesse tabernáculo, não no tabernáculo humano, não no templo construído por mãos humanas, mas nesse tabernáculo maior, nesse tabernáculo celestial, esse tabernáculo perfeito que está no céu, não para oferecer sacrifício de animais, mas ele entra com o seu próprio sangue, não com o sangue de bodes, bezerros, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Com o seu sacrifício, com o derramamento do seu próprio sangue, Cristo então entra nesse tabernáculo celestial para purificar de uma vez por todas todos aqueles que
criam nele e que viessem a crer em Jesus. Ele aprofunda essa ideia dizendo que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito, e por isso ele é o mediador dessa nova aliança. Cristo é, então, o único sacrifício necessário para que nós fôssemos purificados nele, para que todos aqueles que estão em Cristo fossem perdoados dos seus pecados e pudessem finalmente ter acesso ao lugar santíssimo, ter acesso ao Pai. Jesus se torna esse sacrifício eficaz. Ao contrário dos sacrifícios humanos feitos aqui no tabernáculo, feitos, apresentados no templo até então, que eram apenas simulações, representações do grande sacrifício que viria e que de fato nos daria esse acesso. Sacrifício esse, o sacrifício feito por Jesus. Ele vai fazer uma análise também, comparando isso com a questão de testamento, e aqui a gente tem algo que passa despercebido na nossa leitura no português, porque o mesmo termo grego usado para testamento é também a mesma palavra que significa aliança. Então, quando o texto fala sobre aliança, ele fala sobre testamento, ele tem é a mesma palavra, que tem duas aplicações. Para nós aqui, então, quando nós nos deparamos com a partir do verso 16, quando ele diz, quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez, e aqui ele, perceba que ele vai usar a mesma palavra, mas ele vai passar para o outro significado. Aqui ele estava falando sobre essa nova aliança, e ele vai então dizer, vai falar agora sobre o testamento. Da mesma forma como um testamento só tem validade a partir do momento em que aquele que deixou o testamento morre, a partir do momento que que aquela pessoa que deixa o testamento morre, que ele passa a valer, da mesma maneira, essa nova aliança ela é validada a partir desse sacrifício de Jesus, a partir da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Essa nova aliança é então efetivada no sangue de Cristo, e esse testamento, esse novo testamento, essa nova aliança passa então a beneficiar todos aqueles que estão em Jesus. Ele diz no verso 22, segundo a lei, quase tudo era purificado com o sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas do céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais, as verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sangue com sacrifícios muito superiores. Assim como no templo, a purificação dos elementos e dos objetos do templo era feita com o sangue de animais. Agora, nessa nova aliança, nós temos um sacrifício muito superior que, de fato, nos garante esse acesso, nos garante essa purificação, que garante que haja perdão, porque não há perdão sem o derramamento de sangue. E o sangue aqui derramado foi o sangue de Cristo, derramado uma única vez, um único sacrifício, mais do que o bastante para que houvesse perdão. E concluindo então com esses últimos dois versos, o texto vai dizer, e assim como para cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. E ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Sim, nós vivemos uma única vez. Essa é mais uma verdade importante, retratada e reforçada nesse capítulo. Cabe a nós viver uma única vez e após a morte virá o julgamento. Aqui fica um alerta importante para aqueles que leem as escrituras de forma equivocada, e inclusive algumas pessoas tentam argumentar a ideia de reencarnação, de muitas vidas, e tentam às vezes dizer que essa possa ser uma ideia cristã. A ideia de reencarnação, de que hajam outras vidas, de que existam outras vidas mesmo, isso é completamente anticristão, antibíblico, até porque, se nós formos olhar, o próprio princípio do perdão em Cristo perde o seu propósito dentro dessa ideia de novas vidas. Porque a ideia da reencarnação é que aquele que reencarna, ele pague pelos seus pecados, ele pague pelas
pelas suas falhas, ele vai se tornando uma pessoa melhor, ele vai pagando pelos seus erros. Enquanto em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo, não pelo nosso sacrifício ou pela sequência de vidas. Nos cabe ao homem viver apenas uma única vez. Essa é a verdade bíblica apresentada nas Escrituras. Após a morte vem, então, o julgamento. Também, da mesma forma, Cristo morreu uma única vez. Foi oferecido como sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. É esse sacrifício de Cristo que traz perdão para os nossos pecados. É esse sacrifício que permite que eu e você, apesar de pecadores, possamos ser justificados diante de Deus. Portanto, não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro sacrifício, nenhuma outra pessoa que possa nos levar ao Pai, que possa nos garantir esse acesso a Deus. Somente o sacrifício de Jesus opera em nós o perdão dos nossos pecados. E é por isso que nós o aguardamos, e o aguardamos com grande expectativa. Ele não voltará mais para tratar dos nossos pecados, ele voltará para trazer salvação a todos os que o aguardam com essa grande expectativa. Aguardemos com expectativa a volta do nosso Senhor, porque sabemos que o seu sacrifício é o suficiente. O seu sacrifício foi o bastante para garantir a todos aqueles que o aguardam a salvação que ele trará quando retornar. E que você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, possa ter também essa convicção. Não deixe passar o tempo, não deixe passar a oportunidade de entender e de se render a Jesus, porque cabe a nós viver uma única vez. E após isso, certamente virá o juízo. O quão convicta você está que se você morrer agora, você está em Cristo e está garantido no sacrifício de Jesus. Se arrependa dos seus pecados, nos arrependamos dos nossos pecados, que todos vocês que me ouvem, que leem e que estão fazendo essa reflexão, de fato possam ter essa convicção de que receberam a Cristo como Salvador de suas vidas, que creem em Jesus e que o sacrifício de Cristo foi feito por você, para que possamos juntos aguardar com essa grande expectativa a vinda do nosso Senhor. Não mais para lidar com os nossos pecados, porque Ele já lidou com eles na cruz, e graças ao Senhor por isso. Agora aguardamos a vida que Ele nos trará quando retornar, a grande salvação que está reservada a todos aqueles que o aguardam. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Compartilhe esse vídeo, essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. E volta amanhã. A gente segue lendo o livro de Hebreus, um capítulo a cada dia, uma nova reflexão a cada leitura. Deus te abençoe.